Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Meus medos deixei pra trás, eu já não duvido mais. Todos os meus sonhos eu entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você. Muito bom ter você novamente aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos para o nosso segundo encontro da série É Hora de Crescer, Amadurecendo durante o Sofrimento. Essa série é baseada na carta de Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente iniciar o nosso culto, porém, quero te convidar a compartilhar o nosso link com seus contatos, seus amigos, mais uma vez, para que outras pessoas continuem sendo alcançadas pela palavra de Deus e que outras pessoas também possam crescer e amadurecer, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à crise. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre a palavra de Deus com base no capítulo 2 da carta de Tiago, e o tema será praticando a verdade ensinada. Vamos para isso, antes de nós orarmos, fazermos a leitura da palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 18, para a gente entender como é praticar a verdade ensinada. A Bíblia diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Amém? Então, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, para que a gente possa entender a sua palavra e possamos perceber a sua presença em nossa vida, sejamos cheios da sua alegria nesse momento também, temos a sua bênção. Ore junto comigo nesse momento, vamos juntos, vamos todos orar? Querido Deus e amado Pai, é muito bom poder nos dirigir a Ti mais uma vez para Te adorar em espírito e em verdade, e nós estamos sendo conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito para crescermos espiritualmente, para termos uma vida cristã madura.
mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos sofrimentos, nós estamos sendo instruídos pela Sua palavra para que possamos viver de fato a Tua vontade. Por isso nós pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, fale ao nosso coração, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, para Te adorar. Por isso, ó Pai, fale aos corações, abençoe cada pessoa que está dentro do seu lar, dentro da sua casa agora, que essa palavra possa encontrar um lugar especial no coração de cada pessoa que está assistindo, que está participando deste culto com a gente. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos juntos adorar o nome do Senhor? Cante ao Senhor com a gente, cante com a sua família, cante com alegria. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Eu sei, todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós temos o nosso momento Libras e eu quero apresentar para vocês 5 sinais. Primeiro, irmãos. Segundo, sofrimento. Terceiro, precisar. O quarto, escolher. E o quinto, especial. Ok? Obrigada, Deus abençoe. Está perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou.
montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. O grande eu sou, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Amém. Graças a Deus. Que o nome de Jesus seja engrandecido através da sua vida também. Vamos refletir sobre a palavra de Deus nesse momento. Quero convidar você a ficar com a Bíblia aberta na carta de Tiago. Lá no capítulo 2 a gente vai continuar a nossa série É Hora de Crescer. E o capítulo 2 a gente cresce praticando a verdade ensinada. Quero reler com você o versículo 14 de Tiago 2, que diz assim para nós: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? O que te dá mais segurança? Imagine você que vai fazer uma viagem aérea, vai pegar um voo, viajar com um avião e aí você vai viajar com um piloto recém-formado e que está cheio de todas as teorias estão muito bem estudadas, estão muito bem frescas na sua mente, porque ele acabou de sair da academia, então ele está muito bem preparado.
Ou você prefere viajar com um piloto que talvez não tenha todas essas teorias atualizadas, mas ele possui uma experiência de pelo menos 20 anos de voo. E ele já fez muitos voos e venceu muitas dessas técnicas na prática. O que você prefere? Viajar com um piloto recém-formado ou com um piloto experiente? Claro que nós não estamos querendo, com essa questão, desmerecer os recém-formados, porque, na verdade, todo mundo tem um começo. Mas, de fato, a experiência prática ela vai fazer toda a diferença em qualquer que seja a área de atuação em nossa vida. É por isso que os estágios nas faculdades, nas universidades, eles são tão importantes na formação de um profissional. Bom, a gente pode ter muito conhecimento bíblico, você pode conhecer muito bem a palavra de Deus e a gente pode dizer que a gente tem um profundo amor pelas verdades ensinadas. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós que o diabo também tem esse conhecimento e a Bíblia diz que ele, além de crer, ele estremece. Ou seja, o intelecto e as emoções estão ligadas às verdades bíblicas. Tiago 2,19 vai dizer isso para a gente. Contudo, qual é a diferença? O que faz diferença, de fato, é a fé prática. A fé que, de fato, ela tem prática. Não adianta a gente crer se a nossa crença não estiver ligada à nossa prática. De nada vai adiantar a nossa fé se a gente não viver essa fé de verdade. Na última semana, no último encontro, a gente aprendeu que a gente pode e deve perseverar em meio à crise. Vimos como a gente pode fazer isso. Como as tribulações elas podem se tornar oportunidades para que nós possamos crescer. Agora aqui no capítulo 2 dessa carta, o Tiago vai nos ensinar que pessoas maduras na fé, elas não falam das suas convicções, elas demonstram a sua fé na prática, na sua vida diária. Você conhece alguém que gosta de falar sobre o que acredita, gosta de contar vantagem sobre aquilo que ele sabe, sobre aquilo que ele estudou, mas a sua vida, ela não condiz com aquilo que ela ensina, com aquilo que ela profere? Pois bem, não adianta nada a gente falar. Tiago não está interessado em discursos piedosos, ele está interessado em uma vida piedosa. Como que a gente pode, então, evidenciar a nossa fé que é uma fé salvadora, uma fé de fato prática? A gente pode ver duas maneiras, duas formas aqui no ensino de Tiago de como a gente pode evidenciar a nossa fé. A primeira, com base aqui nos versículos de 1 a 13, quando a gente olha e lê os primeiros 13 versículos do capítulo 2 de Tiago, a gente vê a primeira forma de evidenciar a nossa fé. Tem a ver com a nossa justiça. Então, em primeiro lugar, a primeira orientação bíblica para você e para mim é seja justo com todos. Seja justo com todos. Quando somos justos com todos, independente de quem seja a pessoa, então nós evidenciamos a nossa fé. Já ouviu essa frase? Isso é injusto. Talvez você já tenha dito essa frase. Isso é injusto. Quem já sofreu injustiça, ouviu alguém sofrendo injustiça e não ficou indignado, né? Quem nunca viu uma injustiça e não sentiu indignação? É bem provável que você já tenha sentido indignação por ver alguém tratar o outro de forma injusta. Aos irmãos da dispersão, né? Desde aquele tempo, os irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, e também aos cristãos de hoje. Tiago vai fazer o seguinte questionamento. Versículo 1 de Tiago 2, ele diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm uma fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas? Ao entrar duas pessoas na igreja, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, a condição social, ela não deve falar mais alta. Quando entra alguém assim, numa comunidade de fé, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, o que é que você olha? Você olha a roupa dessa pessoa, se ela está bem vestida, se ela está mal vestida, se ela está com a roupa limpa, se ela está com a roupa suja. Você separa os melhores lugares para quem tem as melhores roupas, porque
os melhores lugares não devem ficar com quem aparenta ter mais recurso. Parece que é exatamente isso que está acontecendo aqui no primeiro século, quando Tiago vai escrever essa carta. E isso é injusto. Uma pessoa não deve receber privilégios apenas pelo seu poder aquisitivo. Segundo Tiago, uma fé salvadora trata as pessoas com imparcialidade. A exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a gente não deve fazer acepção de pessoas e a gente não deve agir com favoritismo, seja ela por condições sociais, seja ela pelas roupas que elas vestem, ou pela cor da pele, ou a formação acadêmica que ela possui. Até os fariseus declaravam que Jesus agia sem favoritismo. Se você ler o texto de Mateus 22, 26, você vai ver os fariseus dizendo que Jesus era imparcial. E é por isso que aqueles que aprenderam e aqueles que seguem as verdades sobre Jesus, aqueles que aprendem e praticam, não fazem acepção de pessoas. Se você faz acepção de pessoas, se você tem favoritismo, é porque você pode até ter aprendido sobre os ensinos de Jesus, mas você não vive na prática. Tiago está falando com você, Tiago está falando com a gente. Quem é seguidor de Jesus de verdade, que vive o que Jesus ensina de verdade, é imparcial. Trata todos da mesma forma. Por isso é um comportamento contraditório às verdades ensinadas por Jesus, dizer que é seguidor dele se agirmos dessa forma. Quando a gente age com favoritismo, mostramos que nós temos um coração perverso e que de fato a aparência é mais importante do que o caráter, e que os nossos relacionamentos com as pessoas, na verdade, eles são baseados em interesses. Tiago está ensinando para a gente que esse tipo de favoritismo mostra uma inversão de valores. Inverte aquilo que o Senhor nos ensinou. Quando os cristãos desprezam os pobres e favorecem os ricos, eles se esquecem que, naquele contexto, muitos ricos lhes oprimiam e difamavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E os pobres eram os que necessitavam de apoio, de proteção, mas eles recebiam desprezo por causa das suas vestimentas, por causa das suas condições sociais. Quando a gente recorre ao Antigo Testamento, a gente vai ver, na verdade, que há uma orientação para que a gente possa viver sem favoritismo. E Tiago vai usar o Antigo Testamento e ele vai citar o Antigo Testamento para mostrar que a essência da lei de Deus é o amor ao próximo. Mas você pode se perguntar, quem então é o meu próximo? Mas será que essa é realmente a pergunta certa? Talvez a pergunta certa a se fazer não é quem é o meu próximo, mas a pergunta certa deve ser, para quem eu posso ser próximo? Para quem você pode ser próximo? O sacerdote, o levita, daquela história conhecida como a parábola do bom samaritano, eles eram conhecedores da lei, e eles estavam sempre no templo, estavam sempre servindo a Deus ali, mas quando eles veem um homem caído no caminho, eles são indiferentes ao sofrimento daquele homem, e eles não fazem nada para ajudar aquele homem, o homem que é seu próximo. A sua fé e a sua prática, elas estão desconexas, e essa indiferença, ela é pecado e mancha a sua obediência aos outros mandamentos da lei de Deus. A nossa obediência é manchada quando nós agimos dessa forma. Na verdade, para o judeu, o próximo era o seu parente, né? Somente as pessoas que faziam parte da sua parentela. Mas, segundo Jesus, o próximo é qualquer pessoa que tenha necessidade e que esteja ao nosso alcance, que nós podemos fazer alguma coisa para ajudá-la, para assisti-la, para atendê-la. Portanto, agir com favoritismo é pecado. Se você tem agido com favoritismo, você tem pecado diante de Deus. Não faça isso, não haja mais assim. A gente pode ser muito, muito zeloso em outros mandamentos, mas a gente não deve se enganar. Nós não podemos nos enganar, porque se a essência do mandamento é de fato o amor, amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Como é que Deus nos trata, irmãos? Deus cuida de nós, Deus nos ampara, Deus nos socorre. Portanto, faça um exame no seu coração e verifique como têm sido os seus relacionamentos.
Será que você tem tratado as pessoas com imparcialidade? Porque se os seus relacionamentos eles não são feitos dessa forma, então você está errado, você está pecando diante de Deus. Veja se os seus relacionamentos não são meramente uma relação de interesse, ou se você não tem agido com favoritismo. Se você identificar que você tem pecado, confesse diante de Deus agora, se arrependa e procure mudar de atitude, porque isso nos faz injustos. E cristãos genuínos agem com a justiça de Deus, a exemplo do seu Mestre Jesus. Essa é a primeira forma de evidenciarmos a nossa fé, uma fé prática, uma fé bíblica, uma fé cristã, segundo Tiago. A segunda forma de evidenciar essa fé salvadora está aqui dos versículos 14 até o versículo 26. Quando a gente faz a leitura desses versículos, nós vamos ver que de fato essa é uma fé que tem a ver com a nossa ação. Essa fé prática tem a ver com as ações e com ações concretas. Portanto, em segundo lugar, mostre sua fé com ações concretas. Para você evidenciar a sua fé, você precisa desenvolver ações concretas. Você precisa ter uma vida prática de obediência. Fé e prática estão intimamente ligadas na palavra de Deus. Alguns vão interpretar mal as afirmações de Tiago sobre a fé, sem as obras ser morta, e acham que ele está contradizendo os ensinamentos de Paulo. O apóstolo Paulo ele ensinou sobre a fé para a salvação, e ele vai dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras. Entretanto, o que acontece aqui, na verdade, é um complemento entre as falas de Paulo e de Tiago. Não há uma contradição, porque, na verdade, ambos estão olhando para a fé, mas de perspectivas diferentes. Quando Paulo olha para a fé, ele está olhando para a causa da salvação, e aí ele fala da fé. Nós somos salvos pela fé, a fé é a causa da salvação. Mas quando Tiago olha para a fé, ele olha para a consequência da salvação, e não para a causa. E aí ele fala das obras. Então, para que a gente entenda, eu sou salvo pela fé, mas eu sou salvo para as obras. Porque eu fui salvo pela graça de Deus, pela fé e não pelas obras. Eu vivo uma vida agora de boas obras, de obediência a Deus. Entende? Então, na verdade, são um complemento e não uma contradição. Paulo questiona assim, como a salvação é recebida? E a resposta é, pela fé somente. Somente a fé. E Tiago pergunta, como a fé verdadeira é evidenciada? E a resposta é, pelas obras. Como você pode evidenciar que você é salvo em Jesus? Pelas suas obras. Por isso, se você tem dificuldade de obedecer a Deus, de guardar a lei de Deus, de praticar boas ações, questione se de fato você é salvo em Jesus. Porque se você é salvo em Jesus e não tem vivido assim, então você não tem desenvolvido a sua salvação, que foi dada para você pela graça de Deus, mas que deve ser vivida por você por uma vida de santidade. Aqui nesse trecho da carta, Tiago vai mostrar 3 tipos de fé e ele vai mostrar para a gente que apenas uma dessas fé é a verdadeira e apenas uma dessas fé de fato pode trazer salvação, pode evidenciar a salvação. Ele vai dizer que nem todos acreditam, né? Nem todos acreditam que estão salvos. E aí ele vai dizer assim, aliás, ele vai dizer que nem todos que acreditam de fato estão salvos. Ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, versículo 14 que a gente já leu, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Aí ele pergunta, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Então, é possível ter uma fé que não salva? A primeira delas é a fé morta. Tiago vai falar de uma fé que é morta, aquela que não produz boas obras, na qual não há santidade de vida. Algo que é simplesmente intelectual, sem frutos de arrependimento, inoperante e incompleta. É uma fé incompleta. Versículos 14 a 17 a gente pode observar esse questionamento do Tiago. A segunda é a fé demoníaca. Ele vai dizer que é aquela que atinge, além do intelecto, também as emoções. E ele vai dizer, porque os demônios creem e estremecem, no versículo 19.
Mas esse tipo de fé não tem poder para salvar, porque a fé que salva não nos enche apenas de conhecimento e nos faz transbordar de emoções. A fé que salva vai muito além do conhecimento das nossas emoções. A fé que salva produz uma mudança real de vida, uma mudança verdadeira. Pois como os demônios, é possível você crer na existência de um único Deus. É possível você ser tocado intimamente por essas verdades e ainda assim decidir permanecer inerte a tudo isso. A não praticar aquilo que a sua mente entendeu e aquilo que as suas emoções confirmaram. Então Tiago vai apresentar por último a fé verdadeira, uma fé que é capaz de salvar, nos versículos 20 até o versículo 26. Aquela fé que envolve o intelecto, envolve também as emoções e, além disso, envolve a vontade, a nossa volição. Essa fé salvadora tem 3 características fundamentais: conteúdo, concordância e confiança. A gente pode ver isso nos exemplos que ele vai citar aqui no texto. Ele vai citar o exemplo de Abraão e de Raabe. São 2 pessoas do Antigo Testamento que foram salvas, mas que Tiago vai mostrar que a fé deles foi justificada pelas suas obras, porque eles creram, então eles tiveram uma ação concreta. Ele vai dizer assim: olha, Abraão acreditou no que Deus lhe disse. Isso nos mostra que o conteúdo da fé é a verdade de Deus, não importa se as circunstâncias se mostram contrárias. Abraão acredita no que Deus fala e por isso Abraão é considerado justo. Abraão demonstra ali a sua fé e ele obedece a Deus por aquilo que Deus havia falado. E Raabe, ao ouvir sobre esse Deus de Israel, acredita em seu poder e ela vai ser contada com os heróis da fé. Lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 31, aparece o nome de Raabe, que era uma prostituta antes de fazer parte do povo de Deus e fez parte, inclusive, da linhagem de Jesus. Ela foi salva pela graça de Deus, mas ela também demonstrou ali a sua fé de maneira concreta, com ações concretas. Ela foi responsável por salvar os espias lá no Antigo Testamento, na grande destruição ali, na conquista de Jericó. Mas não apenas porque creram, mas porque a sua fé e as suas ações caminharam juntas. Havia concordância entre fé e as ações de Abraão e de Raabe. Muito mais do que concordância, também havia confiança nesse Deus. Então, eles poderiam perder o filho sacrificado, como foi o caso de Abraão, e a vida, se fossem descobertos, como foi o caso de Raabe. Mas porque confiaram no Senhor e por confiarem em Deus, em quem eles creram de todo o coração, com o seu intelecto e com as suas emoções, então eles agem de acordo com a sua vontade e eles obedecem a esse Deus Todo-Poderoso. A sua fé e a minha fé precisa ser alimentada pela verdade de Deus. A gente precisa praticar a verdade ensinada, não apenas falar dela. Porque se isso não acontecer, então a nossa fé pode morrer. Assim como o corpo, Tiago vai dizer, sem o oxigênio, sem o espírito, está morto, assim também é a nossa fé sem as obras. Leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia, esteja mais convencido dessas verdades, não deixem surgir dúvidas em seu coração, mas vai além disso, pratique essas verdades que você tem aprendido. Não apenas encha o seu coração de conhecimento, a sua mente de conhecimento, não apenas se emocione, não apenas se arrepie com as palavras de Deus, com a presença de Deus, mas viva essa presença, viva isso de forma prática, obedecendo à vontade de Deus. Não deixe que as dúvidas que surgirem em seu coração possa roubar essa prática de você. Mas viva e busque conhecer a Deus cada vez mais por aquilo que você vive, porque a sua crença e as suas ações precisam ter concordância. Confie mais nesse Deus.
Não duvide do seu amor, não duvide da sua graça, não duvide do cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus está cuidando de você o tempo todo. Nesses momentos de crise que a gente tem passado, nós temos amadurecido com a presença de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. E o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Por isso não duvide que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Deus é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Portanto, descanse em Deus. Descanse o seu coração, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está nos assistindo nesse momento. Se você crer e confiar em Deus, você pode descansar no Senhor. Descanse nele, espere e confie nele. Apenas nesse Deus que é todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas. Amém? Para nós refletirmos e praticarmos, é hora de crescer. Chega de sermos imaturos, chega de sermos meninos e meninas na fé. Uma fé que não se desenvolve, morre. Trate as pessoas como Deus trata você. Seja imparcial no amor, no cuidado. Não meça as pessoas pela aparência. Nem tudo que parece de fato é. Agir com favoritismo é pecado e nos distancia daquilo que Cristo quer de nós, nos distancia do próprio Deus. Alinhe a sua fé com as suas ações. Procure fazer isso de todo o coração, com sinceridade, porque uma fé salvadora transforma as vidas. Permita-se ser transformado por essa fé prática, por essa fé salvadora. Permita-se ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser transformado pelas verdades de Deus para alcançar outras pessoas por essas verdades gloriosas. Lembre-se do que Tiago ensina. Sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Para a fé ser completa, a gente precisa de fé e ações caminhando e trabalhando juntas. Assim também foi com o autor da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por nós se entregou na cruz. Ele fez isso por amor e para nos conceder essa possibilidade. Então, sigamos o exemplo de Jesus e vivamos uma vida pela fé, mas uma vida prática. Amém? Que Jesus possa te abençoar e que você tenha uma fé prática, que você possa crescer praticando a verdade ensinada na palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar agora e você pode apresentar agora o seu pedido ao Senhor. E esse Deus que tudo vê é o Deus que conhece a sua necessidade e Ele está com você nesse momento, está com a gente aqui agora. Ele vai atender a nossa oração, Ele vai te abençoar. Mas eu quero orar com você, que de alguma forma tem se distanciado da vontade de Deus. Quem sabe nesses períodos de crise você tem se isolado das pessoas para não ter que ajudar ninguém. Ou você tem procurado apenas as pessoas que não têm necessidade, tem agido com favoritismo. Se você já tinha esse comportamento antes e talvez agora só piorou, quero orar por você, para que Deus transforme a sua vida. Mas você precisa deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor fazer você crescer e amadurecer, para que você seja um seguidor de Jesus maduro, que vive o que Ele ensina. Amém? Vamos orar nesse momento? Apresente aí a sua família, a sua vida diante de Deus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, eu quero orar pelas pessoas que têm sofrido injustiças nesse momento, nesse período de crise, para que o Senhor possa fazer justiça por elas. Tu és o Deus justo. Peço que o Senhor use os seus seguidores, verdadeiros seguidores de Jesus, para de fato ser justo com essas pessoas, para de fato tratá-las como o Senhor as trataria e assim elas possam ser atendidas. E eu oro também, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que têm agido assim de forma injusta e com favoritismo, que não têm mostrado as suas obras, não têm demonstrado de fato ações concretas de sua fé. Senhor, veja agora se há alguém confessando a Ti
e perdoe, transforme, que o Senhor consiga, que o Senhor possa agir, Senhor, que as pessoas possam conseguir deixar o Senhor transformá-las e que o Senhor possa transformar esses corações, para que todos possamos, Senhor, como seguidores de Jesus, imitar o Senhor e fazer o bem por onde nós andarmos, por onde nós vivermos. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Que Jesus te ajude a crescer durante o sofrimento através da prática bíblica, através da prática do ensino da verdade. Amém? Não perca nosso próximo encontro, controlando a própria língua. A gente vai caminhar na semana que vem, no capítulo 3, e a gente vai ver que a gente pode crescer quando a gente aprende a controlar a nossa língua. Então, se você tem dificuldade de controlar a língua, você não pode perder o próximo encontro. Tenho certeza que Deus vai te abençoar pela sua palavra. Amém? Lembro você que você também pode continuar contribuindo, continuar ofertando, dizimando, através da conta da nossa convenção regional. Tenho certeza que Deus tem te abençoado e tem te sustentado. E essa é a nossa oração, para que Ele continue suprindo todas as suas necessidades e usando você para abençoar aqueles que têm passado por necessidade. Amém? Que Jesus abençoe sua vida, sua família. Fique com Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, e a amizade profunda do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família agora e por todos os dias. Amém. Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo nas minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é